nossos corações através dos louvores. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é acerca desse lugar que as irmãs cantaram, que Deus nos preparou. Na verdade, eu vou falar sobre os dois lugares. Essa semana eu assisti um vídeo, me enviaram um vídeo de humor gospel. Já existe isso também, humor gospel. E era eles montaram uma espécie de censo do IBGE, de pesquisa. Meu irmão ia na casa do outro e falava: estamos fazendo uma pesquisa, sei que você é evangélico, sobre pregações que você tem ouvido, as pregações que você ouviu no decorrer da sua vida. Eu gostaria de saber como que é. E começava a perguntar: você ouviu pregação sobre glutonaria? E aí ele falava não. Sobre desonestidade, ele falava não. Ele falava alguns temas, vida cristã, e ele não. Ele falava mais sobre bênção, receber bênção, Deus multiplicar 20 vezes mais. Ele não, daí sim. E esse vídeo era uma crítica acerca das mensagens, de muitas mensagens que têm fugido dos púlpitos, mensagens que fazem parte das doutrinas cristãs, da espinha dorsal do cristianismo, doutrinas que Jesus proclamou, os apóstolos proclamaram, desapareceram dos púlpitos, como consagração, a doutrina do pecado, falando sobre o pecado, e doutrina da punição eterna, sobre o inferno e sobre o céu. E são mensagens que precisamos a gente entender esse lugar que nós estamos caminhando, e os dois lugares, né? O céu e o inferno. E infelizmente hoje talvez essas mensagens fugiram dos povos por alguns motivos. Primeiro, a relação que as igrejas estão tratando com um balcão de serviço, né? E criaram um Deus que mais parece Aladim, o Papai Noel que a gente consegue manipular ele. E a doutrina do céu e do inferno não cabe nesses lugares. E por esse Deus criado, né? E a doutrina da punição eterna do céu, que nós estamos caminhando para ele, foi proclamada por Jesus. Na verdade, a doutrina do inferno, quando se fala da existência de uma punição eterna, o que mais de todos os profetas da velha aliança, da nova aliança, o que mais falou sobre o inferno foi o próprio Jesus. 11 vezes ele falou diretamente sobre o Guiena, que é o lago de fogo. 41% das suas parábolas fala sobre a eternidade, sobre o inferno e céu. Então é uma coisa que nós devemos nos atentar para esse lugar, saber do que Jesus nos salvou. Ele não nos salvou de uma doença, de uma enfermidade somente, de uma cura no corpo, do desemprego, mas Ele nos salvou de uma punição eterna. Ele morreu em nosso lugar, e além de ter nos salvado desse lugar de tormento, Ele nos foi preparar um lugar maravilhoso, esse lugar que as irmãs cantaram. E quando ele falou desse lugar de tormento, ele, nas 11 vezes que ele fala diretamente sobre o lago de fogo, ele fala que o lugar é tão terrível que perder um membro do corpo, um braço, uma perna, um olho, não é comparado em nada em perder a alma. Ele fala: se a tua alma te escandalizar, corta. Se aliás seu braço, seu perna, seu olho te escandalizar, corta, porque é melhor entrar na vida com um olho ou com uma perna do que tendo os dois ser lançados no lago do fogo. Ele usa a palavra Guiena.
onde há pranto e ranger de dente, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então a gente precisa conhecer. Possivelmente, se você tem menos de 5 anos de convertido, talvez você nunca ouviu uma mensagem sobre isso, sobre o que eu vou falar nessa noite. E a palavra inferno, ela aparece com 4 palavras distintas na Bíblia. No Velho Testamento, Sheol aparece 65 vezes. No Novo Testamento, essa mesma palavra designando o lugar para onde as pessoas que morrem sem Deus vai, é chamado de Hades. E Guiena, que é o lago de fogo, que é um lugar onde ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado com a besta, falso profeta, e o próprio inferno será lançado. E uma única palavra chamada Tártaro, que é usada uma única vez no Novo Testamento, 2 Pedro 2,4, quer dizer prisão eterna, onde alguns anjos estão presos ali. Por isso Jesus falou: não tem mais o que mata o corpo, tem mais antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Ou seja, que as pessoas podem fazer conosco, o máximo é matar o corpo, mas o nosso Deus, Ele pode fazer perecer nesse lugar, tanto a alma como o corpo. Aí algumas pessoas perguntam: mas onde fica o inferno? O inferno fica no final de uma vida sem Deus, no final de uma vida sem Cristo. O inferno não foi criado para o homem. O homem vai para lá por desobediência. Foi criado por os diabos e seus anjos. E aqui a gente vai falar sobre 2 caminhos e 2 destinos, a partir de uma parábola que Jesus contou. Vamos abrir Lucas 16, 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Todos acharam? Amém? Leiamos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse-lhe o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Quem nunca teve uma curiosidade de saber o que acontece após a morte? De dar uma espiadinha na eternidade, saber o que acontece quando uma pessoa deixa o corpo. A morte a Bíblia designa 3 tipos de morte: a morte física, separação da alma do corpo; a morte espiritual, que é estar afastado de Deus, pode estar vivo fisicamente, mas afastado de Deus. A Bíblia chama isso de morte espiritual. E morte eterna, que é a separação eterna de Deus. E todos os filmes de Hollywood, eles especulam muito sobre esse tema, o pós-morte, tem filmes de terror, filmes de todos os tipos de drama, filmes de romance. E
E aqui Jesus ele contou, algumas pessoas afirmam que não é parábola, outros dizem que é, pelo fato de ter usado o nome, e foi de uma peculiaridade diferente, mas eu vou partir do pressuposto que é uma parábola. E uma parábola é uma analogia, uma comparação. A palavra parábola quer dizer colocar ao lado para comparação, a efeito de comparação. Então, Jesus, o que ele mais fez foi contar parábola, analogia, comparações. Quando ele queria dizer uma verdade forte, ele usava das figuras do mundo natural para transmitir uma mensagem espiritual. Então é uma linguagem muito forte, né? Uma linguagem da parábola, que Jesus utilizou muito desse recurso da gramática, né? E uma parábola é uma descrição, representa alguma coisa, né? E aqui ele dá uma descrição de uma pessoa que parte para a eternidade com Deus e o outro sem Deus, embora que um em vida sofreu muito, que foi o Lázaro. A história é de um homem, que começa a falar de um homem rico, que se vestia bem, se alimentava bem, vivia em banquetes, em festas, com os amigos, moravam bem numa mansão, e ele não se abalava, né, com o problema do cotidiano. E fala de um mendigo, Lázaro, o nome Lázaro quer dizer o Senhor me ajudou, o Senhor me ajuda. E a gente, vendo a vida física de Lázaro, sendo um homem coberto de enfermidade, de feridas pelo corpo, não tinha amigo, os amigos deles eram os cachorros, né, que faziam companhia, era um mendigo. E ser mendigo não é fácil, né? Eu assisti uma reportagem sobre os moradores de rua, e a maior queixa deles é de se sentir invisível, porque ninguém nota. Você passa pelo mendigo, pelo morador de rua, você nem é como um fantasma. E Lázaro vivia dessa forma, né? Ali no portão do rico, da casa, e ali ferida, com fome. E o texto aqui fala que o rico não lhe dava nada, ele comia as migalhas, ele dividia com os cachorros. E certa vez o mendigo faminto, Lázaro, ele morreu. Os empregados da casa do rico viram, os cães estavam tratando ele de forma diferente, foram lá, constataram a sua morte, jogaram o corpo dele numa cova. Mas, passado um tempo, o rico ficou doente também, porque a morte, ela chega para todos, né? A morte, ela é democrática, a morte, ela é real, é um predador que aguarda na empreita, né? Para o momento certo. E a morte, ela não aceita suborno, né? Pode ser rico, pode ter dinheiro, pode ter o que for, que não adianta. E por certo, o rico, ele foi, procurou os médicos, e junta de médicos, e nada, e os amigos na sua casa, até que ele morreu. E aí fala que ele foi sepultado, por certo, foi uma sepultura digna de um rei, né? Todos ali, o melhor túmulo do cemitério, muitas pessoas elogiaram. E aí Jesus poderia ter encerrado a história aí, mas ele abriu a cortina e mostrou o que acontece no outro lado. E ali do outro lado, um estava em tormento, que era rico, que morreu sem Deus, e o Lázaro estava num lugar chamado Seio de Abraão, um lugar onde fica, Paulo chamou esse lugar de paraíso. Jesus falou com o rico, com o ladrão na cruz, onde estarás comigo no paraíso? E esse lugar é designado por alguns, por outros escritores do Novo Testamento. Mas o que nós aprendemos
com essa história acerca desses dois caminhos e dois destinos. Primeiro, é que com a morte não acaba com tudo. Há pessoas que falam, com a morte acaba tudo e o inferno é aqui mesmo e é sofrimento aqui, mas na verdade a morte não acaba com tudo. Com a morte a gente passa de uma dimensão para outra dimensão. Lázaro, a partir do momento que ele deixou o seu corpo, o seu tabernáculo, né, ferido, cheio de feridas, os anjos, o texto fala que os anjos vieram e levaram ele para o seio de Abraão. Ele olhou para cima de um cortejo de anjos que o levaram para o seio de Abraão. E o rico, ele foi para o Hades, para o inferno, o lugar de tormento. Então, com a morte não acaba nada. Na verdade, a morte é uma continuação. Há pessoas que falam, não, mas morreu, acabou. Os ateus, os humanistas, né, falam, não, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Morreu, acabou, mas não é verdade. Talvez você não crê na existência do inferno. Se você crê ou não, ele vai continuar existindo. Se você não crê na existência do inferno, a temperatura lá não vai baixar, não vai baixar, vai continuar quente lá. 1000 graus, 1600 graus. Então, crendo ou não, ali é um local real. A segunda observação é o seguinte: não é riqueza ou pobreza que define a nossa salvação, mas a fé em Jesus e o nosso relacionamento com Ele. Essa é a segunda observação. Porque o rico, ele não foi... Pode passar aí o slide, por favor, próximo. Porque o rico, ele não foi para aquele lugar de tormento pelo fato de ser rico, nem o pobre, ele foi para o seio de Abraão pelo fato de ser pobre. Riqueza ou pobreza não define salvação. Mas aqui, Lázaro, o nome Lázaro tinha 3 características. Pelo fato do nome deles chamar, porque o nome na Bíblia é muito determinante. O Senhor me ajuda, Deus me ajuda. Então, e pelos anjos ter levado ele para o seio de Abraão, então subentende que era um crente. 3 coisas: ele era crente, ele viveu em pobreza, que é uma mensagem que contrasta com a doutrina da prosperidade que a gente ouve hoje, e ele não foi curado, porque nem sempre a gente é curado. A gente ora para Deus curar todo mundo, mas Deus não cura, às vezes Deus leva. Às vezes ele cura, mas às vezes não cura, às vezes leva. E essa mensagem de Jesus aqui, se a gente for ler todo o capítulo anterior e o capítulo 16, a gente vai ver que ele estava falando isso ali para religiosos, para pessoas ricas. Porque o rico, ele baseava no do capítulo 27 ao 30 de Deuteronômio, fala das bênçãos de Deus. E fala da riqueza e pobreza. E fala que ele, quando o judeu fosse fiel, ele ia comer do melhor da terra, ia ser próspero. Então, o judeu, ele baseava a aprovação de Deus com riqueza. Logo, uma pessoa que tinha dinheiro tinha aprovação de Deus. Mesmo sendo um avarento, miserável desse, tinha aprovação de Deus na cabeça dele. Jesus estava mostrando que não era nada disso. E nem a pobreza era sinal da maldição de Deus. E ali ele contou essa história também para desfazer esse mito. Que riqueza e pobreza não define nada, mas o relacionamento com Deus, o nosso Senhor. Em segundo lugar, existe apenas 2 senhores, 2 caminhos e 2 destinos. A gente percebe que havia apenas 2 caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno. Não havia 3 caminhos, mas apenas 2 e 2 destinos. Apenas 2 destinos. E a Bíblia apresenta apenas 2 destinos. Jesus falou, né? Entrai pela porta estreita, porque larga a porta, apertada, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos que entram por ele. E estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ele. Então existe apenas 2 caminhos. E você é um viajante. Ou você está viajando para o céu, ou está viajando para o inferno. Todos nós somos viajantes. E detalhe, você só tem essa vida. Não vai ter outra vida.
apenas essa vida. Aqui o rico queria voltar. Ele falou: não tem retorno. Falou: então manda Lázaro lá para voltar, porque eu tenho 5 irmãos lá na casa do meu pai, para eles não virem para esse lugar de tormento. Falou: não, ou seja, não existe reencarnação. Hebreus 9:27 fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então você tem apenas essa vida, e você é um viajante que está caminhando ou para o céu ou para o inferno, ou está no caminho estreito ou está no caminho largo. O caminho largo fala de um caminho popular, onde tudo é aceito, né? O conceito, as práticas, tudo é muito fácil, é um caminho fácil de se viver, de se trilhar, é florido, é atraente, caminho largo, e muita gente por ele, pelo fato de ser atraente, tem muitos nele. O caminho estreito já fala de porta apertada, já fala de renúncia, fala de espinhos, fala de dificuldades, e são poucos, por isso que são poucos nesse caminho estreito, porque viver em renúncia não é fácil, mas esse caminho largo ele conduz à perdição. O fim dele é o lago de fogo, o inferno, depois do lago de fogo. E o caminho estreito da renúncia é o caminho que Jesus andou e que ele nos fala para andar. Então, terceiro, o inferno não é uma lenda, mas é um lugar real. E aqui a gente encontra 5 características. Pode passar a próxima slide. 5 características deste lugar de tormento. A primeira característica, pode passar a próxima. A primeira característica é no versículo 23, que o rico ali ele estava em tormento, em sofrimento. Então, o inferno é um lugar de tormento, de sofrimento. Ali não é colônia de férias. O rico ali ele fala: estou em tormentos. Ele ainda usa o plural, tormentos, sofrimentos, porque é um lugar chamado, Jesus chamou de fornalha de fogo em Mateus 13:41. Quando ele contou uma outra parábola falando que no final dos tempos mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. A segunda característica desse lugar onde o rico estava, no versículo 24, é uma ausência total do alívio da dor. Quando ele fala: mas manda para o rico. É engraçado que esse rico, ele, mesmo no inferno, ele continuou com a atitude de rico, continuou mandando. Queria dar ordem em Abraão, não reparava no mendigo quando estava na sua porta, mas ele ainda continuou, que é o rico assim, né? Ele quer mandar em tudo, até em Abraão. E ele pede para molhar, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, me refrescar, que eu estou aqui com sede. Ele falou: não dá, tem um grande abismo, não tem como passar para ele. E ele viu Abraão ao longe, ou seja, estava num lugar distante. E ali fala da ausência de dor, que é um local onde o sofrimento é continuado. É tanto que esse Guiena, que Jesus usou essa palavra, fazendo referência ao Velho Testamento, ao Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um local onde ficava o aterro sanitário, onde queimava os lixão de Jerusalém. Era um lugar chamado Vale de Rinom, que é a transliteração desse nome Guiena, que Jesus usou, e os discípulos também utilizaram esse nome. Nesse local queimava lixo 24 horas, o fogo ele nunca apagava, ele jogava corpos de animais, corpos de criminosos, e por isso que fala que o verme nunca se apaga, porque nunca morre o verme, porque havia corpo em decomposição o tempo todo. Então é um local de Jesus, fazendo alusão ao inferno, ele usa esse vale de Rinom, que é o lugar de tormento. E a quarta observação, ou terceira, é memória ativa. Porque o rico aqui, no inferno não existe amnésia. A pessoa vai continuar lembrando. Ele lembrou dos seus irmãos, do seu pai, lembrou de Lázaro. E o que torna o inferno real é isso: a pessoa vai lembrar de tudo que teve nessa terra, do seu pai, da sua mãe, da igreja. Se você for para esse lugar, você vai lembrar dessa pregação, vai lembrar das mensagens do pastor, vai lembrar do louvor.
vai lembrar de tudo. A memória lá não existe, não apaga a memória. Ele continuou lembrando de tudo. No versículo 24 fala isso. E a quarta característica é a separação eterna. Por isso que havia um grande abismo. E era impossível, não tinha como escalar os muros, pular, fugir. E é eterno aquilo. É um sofrimento eterno. Então eu estou aqui nessa noite, eu não estou aqui para oferecer chave de carro para você, talvez porque não tem agência de carro. O pregador bom é aquele que oferece chave de carro, chave de casa. Eu estou aqui para falar para você que o inferno é real, ele existe, e se você não se converter, se você continuar vivendo uma vida distanciada de Deus, você vai para esse lugar. Então o inferno, ele é real, como também o céu é real, que a gente vai dar algumas características aqui do seio de Abraão. E esse local aqui é designado na Bíblia, tem várias referências aqui, como castigo eterno, fogo eterno, e uma série de referências na Bíblia falando das características de como é esse lugar de tormento. Eu não vou ter tempo, mas eu espero que ninguém aqui vá para esse lugar de tormento, porque viver eternamente afastado de Deus, um lugar onde há ausência de beleza, de luz, a ausência de alegria, a Bíblia chama aquele lugar de pranto e ranger de dente, ou seja, fala de um sofrimento, de uma agonia eterna. Então, muitas pessoas falam, mas como Deus de amor faz um negócio desse? Mas Deus é de amor, por isso Ele providenciou um lugar de paz, um lugar onde aqui Paulo ele nem conseguiu descrever esse local. As irmãs cantaram, me falaram de um lugar, eu nem sei como que é esse. Aí o João, quando teve uma visão que viu o céu, ele nem sabia descrever como que era. Ele falou, mas o que tem de mais rico, mais caro aqui na terra? É o ouro. Bom, é o ouro, coisa mais rica. Lá vai ser rua, vai ser asfalto. Aí o diamante é uma pérola mais cara que existe na terra. Bom, lá vai ficar nas fechaduras dos portões, fechadura do lado de fora dos portões de Jerusalém, não tem valor, né? Então, o lugar é tão bom, e Paulo não sabia nem descrever. Ele fala, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis que nem a lista fala, ou seja, não sabia nem descrever esse lugar. Então, o Deus amoroso providenciou o lugar. Por isso, Abraão falou para o rico. Ele tem Moisés e os profetas, ou seja, tem a Bíblia e tem os pregadores. Ouça ele. Ele falou, não, mas eu quero um milagre. Se houver um milagre e Lázaro ressuscitar e for lá, eles vão acreditar. Ele falou, não, tem já Moisés e os profetas, ou seja, tem a palavra de Deus, está pregando a palavra de Deus. Até mesmo porque milagre, nem muita gente se converte através de milagre, né? Só quer o milagre de Deus, mas não quer Deus. Mas esse céu, em quarto lugar, o céu também não é uma lenda, mas é um lugar real, preparado para um povo preparado. Ninguém chega, pode passar para o próximo. Ninguém chega no céu por acaso. No inferno o camarada chega por acaso. Ele chega lá no inferno e vai falar, mas eu estou aqui nesse lugar, mas eu sou ateu, eu nem creio aqui. O capeta vai falar, mas aqui não precisa crer em nada não, pode ficar à vontade, aqui não precisa ter fé não. Ninguém chega ali, fala, não, senta aí nessa cadeira de fogo que daqui a pouco eu te atendo. Porque ali não precisa ter fé. Agora no céu, ninguém chega no céu por acaso. O céu é um lugar preparado para um povo preparado. E por isso que Jesus falou, né? Vou preparar lugar. Ele está preparando esse lugar há quase 2000 anos. Então é um lugar muito bom, né? E esse lugar é o lugar que o ladrão na cruz já inaugurou esse lugar. Esses profetas do Velho Testamento já estão lá, e Paulo falou em Filipenses 1:23. Eu gostaria de deixar esse corpo e habitar com o Senhor. É o lugar que Estevão viu quando estava sendo apedrejado. Jesus levantando à direita de Deus, e ele falou, recebe o meu espírito. Meu corpo vai ser danificado pelas pedras, mas o meu espírito
ninguém pode tocar. E João, quando viu esse local, e viu uma multidão ali, ele perguntou, mas quem são essa? Perguntou para o anjo, quem são essa multidão que está nesse lugar? Engraçado que o anjo não falou, é uma multidão lá da Brasil para Cristo. E nem falou, né, da Assembleia de Deus, da Batista. Ele falou, não, esses são aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Ou seja, esse é o lugar para aqueles que foram regenerados, que tiveram um encontro com Cristo e lavaram os seus pecados no sangue do Cordeiro. Mas quem não entrará nesse lugar maravilhoso? Apocalipse dá uma lista, pode passar para o próximo, uma lista bem ostensiva de que não entrará lá. Quem não entrará, primeiro, o que não entrará. E Apocalipse 21 fala desse lugar, da Nova Jerusalém, fala, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Então nesse lugar não haverá lágrimas. Aqui na terra a gente já entra no mundo chorando, há muitas lágrimas, a gente entra no mundo chorando, cruza o mundo chorando, e quando a gente morre, as pessoas das nossas voltas ainda vão chorar, e a gente chora em público, chora em particular, no privado, quando você está tomando banho e a tristeza inunda nossa alma, nosso coração, a gente chora debaixo do chuveiro, as lágrimas se misturam com aquela água quente. Nós choramos pelos nossos filhos que se desviam do caminho do Senhor, que se afastam. Choramos pelos nossos pais que já estão velhos, doentes e com enfermidades. Choramos pelas tragédias que nos sobrevêm. Choramos por morar em um país onde é cheio de corrupto que suga a nação dia e noite, lançando milhares na miséria e na indigência. Então a lágrima faz parte dessa vida, mas nesse lugar fala que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, todas. Não haverá lágrimas lá no céu, porque não haverá tristeza, não haverá choro. Choro vai ser coisas do passado, faz parte aqui na terra, mas nesse lugar não haverá choro, não haverá morte. Esse versículo fala, e aqui a morte fala de separação, fala de angústia, né? Lá não haverá cemitério, cortejo fúnebre, porque ninguém se despede, ninguém morre. Não haverá luto, porque ninguém morre. Não haverá dor, fala que não haverá dor. E a dor também faz parte dessa vida aqui na terra, né? A dor física, a gente sente dor no corpo, a dor na alma. Às vezes a dor da alma às vezes dói mais do que a dor física, a dor emocional, das lutas, das dificuldades. Mas nesse local não haverá dor. Dor não vai fazer parte desse céu. Por isso vale a pena, irmão, não jogue a toalha, não desista. Fortaleça no Senhor. Vamos caminhar para esse lugar que não haverá essas coisas. Dor, clamor, lágrimas serão coisas do passado. Não haverá enfermidade. Aqui nosso corpo padece de enfermidade. O testemunho dos irmãos que operaram, que estão doentes. Roseli travou a coluna hoje, enfim. E a dor e as enfermidades faz parte desse corpo, mas lá na Nova Jerusalém não teremos mais esse corpo. Nós teremos um corpo revestido, incorruptível, que não passará por enfermidade, por envelhecimento, nada disso, será tudo coisa do passado. Então vale a pena ser fiel, vale a pena. Na Nova Jerusalém não haverá, Apocalipse 22:5 fala que ali não haverá nem noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus iluminará e reinará para todo sempre. Esse é o lugar que nos aguarda, que nós estamos caminhando para esse lugar. Mas quem ficará fora desse lugar? Aí tem uma lista extensa, pode passar a próxima slide, é uma lista extensa.
fala Apocalipse, né? Fala dos tímidos. Os tímidos são aquele, o tímido não é o acanhado, aquele que tem vergonha de falar em público, introvertido, mas aquele que covarde, medroso, né? Que não tem coragem de confessar publicamente a Cristo como Salvador. Ele se envergonha do Evangelho, esse vai ficar de fora. O incrédulo, que busca outro caminho que não é o de Cristo. Os abomináveis, que é aquele que se entrega vergonhosamente ao pecado. O assassino, que é que tira a vida de outro. O impuro, que são os viciados em pornografia e imoralidade. Feiticeiro, idólatras. Mas, resumindo, é todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida. Então a sua grande preocupação deve ser: meu nome está escrito no livro da vida? Essa tem que ser a sua preocupação. E fala que todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas como que eu faço para ter o meu nome escrito no livro da vida? Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados o vosso pecado. Arrependimento fala de metanoia, mudança de mente, entrega total. E conversão fala de você está indo numa direção, retornar 180 graus. Não é converter de certas formas de pecado, mas é uma entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, ao todo o caminho. Há pessoas que entregam só metade do caminho, e isso não é conversão. Quando há entrega, aí seu nome estará escrito no livro da vida. Aí sim, você fala: não, mas eu nasci na igreja, estou aqui, sou filho de crente, nasci na igreja, me batizei. Se você não nasceu de novo, não tem o nome no livro da vida, se você se batizou, o máximo que você fez foi sujar a água do tanque batismal. Mais nada. Precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo, ter a vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Nesse texto aqui a gente encontra, para concluir, 3 verdades simples e rápidas. Primeiro, haverá uma prestação de contas. Nessa vida a gente vê as pessoas arrogantes, igual esse rico, que mandam, humilha as pessoas. Eu trabalhei numa empresa, na verdade eu ainda trabalho até hoje, mas só mudei de setor. Via as pessoas, os ricos, chegar com o empregado, e via tanta humilhação. Tinha pessoas que chegavam lá com o motorista, e o motorista carregando aquela muletinha dele. Quando ia entregar, tinha que entregar a muletinha e um guardanapo, porque o primeiro tinha que limpar, porque ele não pegava onde o motorista dele tinha pegado. E depois, passa alguns meses, ele passa lá, teve um derrame, passa todo torto lá, arrogante. Haverá uma prestação de contas. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante de Cristo Jesus. Saiba que haverá uma prestação de contas. Todos nós teremos que prestar conta diante de Deus, como o rico e o Lázaro tiveram que prestar. Segundo, depois que se morre, não há mais o que fazer. A chance é enquanto está vivo. Morreu, acabou, passa para outra dimensão. A chance é aqui, nessa vida. Se você não entregar sua vida para Cristo, não se arrepender dos seus pecados nessa vida, você vai morar com um rico ali no Hades. E aquele Hades vai ser lançado no lago de fogo, que é um lugar pior. Então, não há retorno. Morreu, acabou a chance é agora. E em terceiro lugar, ser membro de uma igreja não nos garante salvação. Não sei se você percebeu aqui no texto, por 3 vezes esse rico chama Abraão de pai. Ele chama Abraão de pai por 3 vezes. Pai Abraão. Sabe o que quer dizer isso? Ele era um judeu religioso. Ele era religioso. Ninguém que não seja religioso chama Abraão de pai. Pai Abraão. Ou seja, se você ter cartão de membro, porque você se batizou, você nasceu aqui, não garante nada. Apenas quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, teve o nome escrito no livro da vida, teve um encontro verdadeiro com Deus. Então, essa multidão que chegará nesse lugar, eu
Quero estar lá não pelos meus méritos, mas pelo que Cristo fez por mim. Chegar porque entregou a sua vida a Cristo Jesus. Essa grande multidão, e nessa grande multidão não tem bandeira religiosa, é todos aqueles que lavaram as suas vidas no sangue do Cordeiro. Então essa parábola e essa história nos ensina a viver piamente e ter um encontro com Cristo, relacionamento nessa vida, porque depois da morte segue seu juízo. Amém? Vamos colocar de pé, aplauda o Senhor. Chama a irmã Isa. Irmã Isa, vamos